Virando o jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul. Banco Bom não tira seu sono, faz você sonhar. Para os imprevistos da vida, faça um seguro de vida Banrisul. Com ele, você e sua família têm proteção sob medida. A indenização é livre de imposto de renda e nem precisa inventário. Tem uma central de atendimento à sua disposição e toda semana você pode ganhar prêmios em sorteios. Você tem um sonho? Procure o Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. Muito boa tarde, está no ar o Virando o Jogo desta sexta-feira, dia 7 de junho de 2019, nos canais 24 e 524 da NET e para o mundo no nosso Facebook. Compartilhe facebook.com/rdctv digital. No YouTube também, você vai lá, youtube.com/rdctv digital. No Twitter, para participar e também para ver a nossa live, você participa no @rdctv digital. Tem também o nosso WhatsApp. Você manda o recado e participa conosco. 519-9815-9990. 519-9815-9990. O programa de hoje tem a honra de receber Antônio Bavaresco Júnior, Guilherme Paz e também Bruno Flores, que em instantes estará conosco. Está vindo lá do CT Luiz Carvalho. Eu sempre tenho uma tese, né? Lugar de repórter é na rua, né? Então é justamente onde ele está, na rua nesse momento. Onde os fatos acontecem. Né? O rapaz chega aqui com todas as informações, coletiva de Renato. O Renato deu entrevista coletiva há pouco, então é justamente sobre isso também que a gente vai falar um pouco mais. Mas, para começar o programa, a notícia que nos pegou agora, né, de surpresa foi porque o Brasil anunciou o seu novo convocado para o lugar de Neymar, e trata-se do meia William, jogador do Chelsea, que disputou a última Copa com a seleção brasileira e volta agora à seleção. Não sei vocês, mas eu fiquei completamente decepcionado com essa convocação, né? Eu achei surpreendente. Acho que nem casa muito. O William joga pela direita, sempre jogou, tanto na seleção quanto no Chelsea. Nós vamos ter ali na esquerda, praticamente, porque o David Neres, na seleção, ele tem entrado sempre pela direita, né? Aí nós vamos ter praticamente o Everton sozinho pelo lado esquerdo, não sei se tem, talvez o Coutinho jogando por ali, que às vezes joga, mas embora não seja... o Everton que foi uma grande decepção no primeiro amistoso, né? Mas é questão de adaptação, eu acho que não é nem isso, ele não estava preparado, na minha opinião, assim, ó, tipo, o cara machucou com 15 minutos, daí tipo assim, ó, é aquela chance que tu tá esperando, mas tu não tá imaginando que vai acontecer, entendeu? Eu acho que ele sentiu muito, foi visível que ele... jogou um pouquinho... Se comparar ele com ele mesmo, por exemplo, eu tava lá, assisti Brasil e Estados Unidos, lá em Nova York. Eu vi no campo, ele entrou super bem naquele jogo contra os americanos. E depois teve um outro jogo que ele entrou com o David Neres. República Tcheca. Contra os Estados Unidos foi a estreia do Arthur, se eu não me engano. Foi. Como desde o início. Tem uma coisa que pesou na minha visão. 7 de setembro de 2018. Que para mim pesou na minha visão para a seleção brasileira e para o Everton. 1, ele não esperava, que é o que o Bavaresco disse. 2, ele teve que substituir o Neymar, que tinha toda aquela questão envolvendo o Neymar no Brasil, né? E todo aquele peso de agora saber, se foi grave a lesão, eu vou ser o titular. Faz muita diferença. Faz muita diferença. Hoje pela manhã a gente teve a oportunidade de conversar com o Kleber Xavier e ele confirmou isso. Ele entende que o Everton teve essa dificuldade e que certamente ele vai ter essa dificuldade para o futuro. Agora, quem sabe no jogo contra a seleção de Honduras no Beira-Rio já seja mais tranquilo para ele. Soma que é um ambiente que ele está bem mais acostumado, né? Eu um pouquinho tinha consultado o nosso amigo Google, né? Que ele é muito positivo para estatísticas, para números, porque eu acho que minha decepção seria muito maior se ele convocasse o Renato Augusto. O William até que deu uma amenizada. Mas é uma outra característica. Deu uma amenizada. Eu realmente estava esperando ou o Lucas Moura ou o Vinícius Júnior. O Lucas Moura, por tudo, ele entrou agora na final da Champions League, querendo ou não, mudou um pouco a característica de jogo, deu mais velocidade para a equipe e poderia ser uma baita alternativa para o Tite. Mas o William, o último jogo dele ele entrou no segundo tempo na final da Liga Europa, né? Na vitória do Chelsea sobre o Arsenal. O William. E na temporada 18-19, ele na Premier League fez 32 partidas, 3 gols, 6 assistências. Números que não impressionam nenhum. E na Liga Europa, 15 partidas, 3 gols. E qual é a principal lembrança que a gente tem do William da Copa do Mundo 2018? Um jogador que foi sacado pelo Douglas Costa. Ele foi sacado porque ele não estava dando resposta
né, em detrimento do Douglas Costa, que estava machucado e foi escolhido titular naquela seleção. Eu acho que essa convocação, ela dá uma responsabilidade, na minha opinião, eu acho, maior para o Everton até, porque praticamente fica ele, talvez o Richarlison possa jogar por ali também, embora não seja característica dele, né? E ela meio que acumula jogadores do lado direito, David Neres, o próprio William agora, né? E não sei, eu fico achando assim que o Tite, ele tem aquela coisa aquela crítica que se faz a ele realmente é verdadeira, da questão da bruxaria. Embora, em relação ao Vinícius Júnior, é um jogador que teve uma lesão no finalzinho, né, da temporada. Isso eu acho que pesou muito. E aí muito, eu acho que ele não está tão jogado. Eu acho que esse aí eu até não. Mas o Lucas Moura eu acho que poderia ter recebido uma oportunidade. Eu não entendo porque o William não se encaixa em nenhuma característica, né? Nenhuma característica. Ele não se encaixa na característica de um jogador veloz, ele não se encaixa na característica de um cara de liderança, ele não se encaixa na característica de um ponto esquerdo, e ele não tem o drible 1 para 1, ele não é o cara que nem o Neymar, um inventivo. Eu não entendi, honestamente eu não entendi, mas a seleção brasileira treina tarde, visando o jogo contra Honduras, o treino vai ser no CT Luiz Carvalho, ainda provavelmente sem o William, né? Talvez nem dê tempo dele chegar aqui para a atividade de hoje, só para a atividade de amanhã, daí certamente não estará à disposição para o jogo, né, contra a equipe de Honduras, domingo, 4 da tarde no Beira-Rio. Como é que se faz a vida do William? De férias, tranquilo, devia estar lá num mar paradisíaco, fazendo festa, porque tem que aproveitar, tem crianças, mas ele aproveita, né? Faz uma festinha, bebe uma coisa. 10 dias longe da preparação física ideal para pegar a Copa América, chegar com essa gurizada da seleção brasileira que tá voando, rapaz, é diferente. Faz 10 dias que ele tá de férias, é bem lembrado isso aí, isso pesa muito. E outra coisa que eu imagino é o seguinte... Mas todos estão. Tirando os jogadores do Liverpool... Né? Mas eles já estavam convocados, eles estavam com o personal em casa, fazendo treinamento. Não tô comparando. O que eu quero dizer é o seguinte, qualquer um que ele convocasse agora, não estaria de férias há 10 dias. O próprio Vinícius Júnior, por exemplo, sei lá, daqui a pouco o Vinícius Júnior está lá no Rio fazendo alguma coisa. Festa, tudo. Entendeu? Então, talvez ele tenha convocado o William porque conhece o jogador e sabe que é um cara, não sei, estou deduzindo, tá? Claro. Que se cuida fora dos períodos de jogos. Então, ele pensou, deve ter até consultado, ligado para ele. Como é que tá? Fisicamente tá bem? Tá com alguma lesão? Não tá? Não sei o quê. Pô, eu honestamente teria convocado um jogador do futebol brasileiro. Já está no Brasil. Também seria interessante. Já está no Brasil, está jogando, porque o Brasil Dudu, não vai parar. Talvez. Dudu, Bruno Henrique do Flamengo. O Bruno Henrique, algum jogador brasileiro, né? Everton Ribeiro. E assim, a gente tem que fazer uma análise que... né? A gente tem que fazer uma análise que a gente já sabe o que o William pode dar para a seleção brasileira. Ou não dar, né? Ou não dar. Não, mas a gente já sabe o que vai ser o William. O Ele limite. não surpreendeu. Então, traz o Bruno Henrique. A CBF realmente, antes da convocação, tinha consultado, né, a comissão técnica do Flamengo para saber como que estava o Gabigol, para saber como que estava o Bruno Henrique. Aquelas conversas mais de bastidores. Traz, o guri tá aqui, tá treinando, tá em alto nível, já passou a Copa do Brasil, sabe? O William não vai fazer a diferença na seleção brasileira, a gente sabe disso. Quem sabe dá uma oportunidade daqui a pouco pro Rodrigo, não sei. Para ser experiência, sabe? Aquela coisa, vou convocar agora. Rodrigo Caio foi convocado várias vezes para a seleção brasileira para preparar ele para uma futura Copa. Nem apareceu nessa Copa América. Mas leva o Rodrigo agora. Leva o Rodrigo agora, traz o Vinícius Júnior, tudo bem, o Bruno Henrique, para preparar ele para a Copa do Mundo de 2020, para estar com um grupo. E o limite do William a gente já viu, né? O limite desse William que a gente tem convocado agora para a seleção brasileira, a gente já viu esse limite, um jogador que até aqui não mostrou muita coisa, mas, bom, agora é o que tem. Mas falando ainda de seleção brasileira, mas agora a feminina, tem estreia da Copa do Mundo feminina hoje, França e Coreia, né, a estreia da Copa do Mundo feminina, mas a seleção brasileira só domingo contra a Jamaica, 9 horas da manhã, a partida do Brasil contra a Jamaica. E o Guilherme Paz está aqui, porque a RDC TV fechou uma parceria também, né, para falar sobre essa competição, e o Que Esporte de hoje vai ser um programa especial sobre a estreia da Copa do Mundo de Futebol Feminino, né, Guilherme? É isso mesmo. Nós da RDC TV, juntamente com o pessoal do Jogando com Elas, um grupo de estudantes de jornalismo, alguns da Uniriter, outros de fora, tem a guria também de Pelotas, eles produzem material sobre futebol feminino, especialmente mais da dupla Grenal,
Mas, agora na Copa do Mundo, a gente se juntou, se uniu para trazer mais informação para o público. Porque o crescimento da modalidade, o crescimento do futebol feminino está acontecendo sim. Eu venho trabalhando desde julho do ano passado, quando surgiu a RDC TV. Agora, no dia 2 de julho, vai completar 1 ano. E a procura está sendo cada vez maior. A gente já tem nossas plataformas digitais com conteúdo semanal do futebol feminino. Eu com o programa Que Esporte, meia hora do programa sempre dedicado para o futebol feminino. Mas agora, como é Copa do Mundo, são 3, 4 jogos por dia, a gente se uniu para conseguir fazer reportagens especiais, material para site, Twitter, YouTube, Facebook da RDC de todas as partidas. Então começa hoje com uma análise de jogos, material exclusivo após o fechamento da rodada, hoje com França e Coreia do Sul, domingo já tem Brasil e Jamaica, e logo depois de Brasil e Jamaica nas redes sociais da RDC TV, um conteúdo especial, live no Facebook, tela dividida com a galera para ter interatividade, para ver o que achou, porque já tem muita gente assistindo. E ontem até o pessoal, a Cacau Fernandes, uma atleta do Corinthians, né, lançou uma música, já viralizou toda essa música. Já entramos numa vibe de Copa do Mundo feminina que, olha, não é nem 10% do que está sendo a Copa do Mundo masculina. Isso é uma infelicidade. E agora a gente tem o lado positivo, que vamos ter todos os jogos transmitidos dessa competição, né? Então, essa é uma experiência nova, né? O futebol feminino ganhando esse espaço. Você falou sobre essa música, Guilherme, que está embalando. É uma música dos jogadores do Corinthians, é isso? É, uma música feita no ônibus, né? Das jogadoras. Das jogadoras ali e tudo mais. A música que elas cantavam no ônibus, gravaram, tá no YouTube, tá no Facebook, redes sociais. Ainda não encontrei no Spotify, né? Pra galera que quiser. Jogadeiras. Mas tá aí, se quiser rodar, vamos ver então aí, porque eu acho que é uma forma também de fazer um incentivo. Vamos acompanhar. Essa música é dedicada a todas aquelas meninas que sonham em ser jogadora de futebol. Jogadeira. Desde pequena muito preconceito, aqueles papos futebol não é pra mulher. Mas aprendi a dominar no peito, pôr no chão e responder com a bola no pé. Sempre com a molecada correndo na rua. É ligeira, monta o time e a panela é sua. Não quer brincar de boneca nem pintar na escola. Só quer saber de driblar, correr atrás de bola. Qual é? Futebol não é pra mulher. Eu vou mostrar pra você, mané. Joga a bola no meu pé. Qual é? Futebol não é pra mulher. Eu vou mostrar pra você, mané. Joga a bola no meu pé. Legal, bacana, né? A música aí das jogadoras do Corinthians, da seleção brasileira, a Mônica, né? A Mônica do Corinthians. A gente tinha a lateral direita das Gurias Coloradas, a lateral direita Fábio Simões, da equipe feminina do Internacional. Até mandar um grande beijo para ela. Já estava com a seleção brasileira fazendo os treinamentos em Portugal, onde a seleção fez essa pré-temporada, né? Pré-Copa do Mundo. Ela teve uma lesão e foi cortada. Uma infelicidade para a menina que estava indo para sua menina, na maneira de falar, né? Sim. Ela estava indo para sua terceira Copa do Mundo e teve agora esse pesadelo. Bom, faz parte. O Brasil já tinha perdido também, né, a Adrianinha, que não vai estar à disposição. A Marta ainda é dúvida para a estreia da seleção brasileira contra a Jamaica, está voltando de uma lesão, né? O Brasil, né, que tem aí a briga. A gente sabe que é muito difícil para o Brasil a conquista desse título, né? O Brasil não vive seus melhores momentos na seleção feminina, mas a gente tem essa expectativa que faz pelo menos uma boa competição que vai ser disputada na França, né? Os números são bem piores. 9 jogos, os últimos 9 jogos da seleção brasileira, 9 derrotas. O técnico Vadão foi muito contestado, mas teve o apoio da CBF e ficou. Acredito que pelas pesquisas realizadas, 92% queriam ele fora da seleção brasileira. Todo mundo pedia a Emily, né, treinadora do Santos, que já passou pela seleção brasileira. Emily Lima. Mas a gente sabe que essa questão é muito política também, né? Não é pelo rendimento tudo. Então, tu pega a treinadora que está com um dos melhores times do Brasil, vem mostrando um trabalho excepcional, troca pelo treinador que tem 9 derrotas nas vésperas da Copa do Mundo, tudo certo. Não tem nada de errado nisso. Se fosse na masculina, eu já teria feito essa troca. A infelicidade que não foi trocado, mas, como disse a Fábio Simões numa entrevista para mim,
elas vão resolver dentro de campo e não precisam se preocupar com a questão técnica, né? Da comissão técnica. Mas isso já não é positivo, né? Não é positivo também, né? Porque é positivo, mas as jogadoras pensam de um jeito. Porque quem escala é o treinador. É o Vadão que... O esquema de jogo. O Vadão, ele pegou e colocou uma atacante de lateral no último amistoso. Bom, né? O Vadão não sabe onde fica a Jamaica, né? Não sabe. Ele disse na entrevista coletiva que vai ser muito difícil enfrentar a Jamaica, que tem escola do futebol africano, né? Só que ele esqueceu que a Jamaica fica do lado da Fica África, né? no Caribe, né? Fica no Caribe. Já foi na Jamaica, seu Bavaresco? Tu que viaja o mundo inteiro? Tive nas Bahamas, mas não tive na Jamaica. Coisa linda. Um abraço pro Vadão, que não sabe nem mesmo onde fica a Jamaica, né? A gente torce que a seleção brasileira possa fazer a sua estreia. Diogo, e só mais assim, né? A Andressinha, que joga nos Estados Unidos, ela é gaúcha. Ah, sim. E tem mais a Mônica, que é a do Corinthians, que também é gaúcha, aqui de Porto Alegre. São Então, duas gaúchas. Estaremos bem representados também por essas jogadoras. O Banrisul Digital é um aplicativo completo para simplificar a sua vida de um jeito que só o cliente Banrisul tem. Baixe e comece a usar hoje mesmo. Banrisul Digital. Clique e simplifique. Vamos ao recado do Sesc e a gente volta para falar da dupla Grenal. Tem jogo hoje do Inter e amanhã do Grêmio. Viaje com o Sesc, viaje com tudo. Pacotes turísticos nacionais e internacionais com condições acessíveis para todo mundo poder viajar, até quem não é comerciário. Buenos Aires, Montevidéu, Fortaleza, Gramado e muitos outros destinos. Todos em até 12 vezes sem juros. Curtiu? Tem mais! Confira no Sesc da sua cidade ou no site sesc-rs.com.br. São destinos incríveis com condições imbatíveis. Viaje com o Sesc, viaje com tudo. Viaje com o Sesc, viaje com tudo. Hoje é um dia triste, né? Há 5 anos perdíamos Fernandão, né? Jogador campeão do mundo com a equipe do Internacional, campeão da Libertadores. Completam-se hoje 5 anos do dia do seu falecimento, né? Que foi em uma das pernas lá do Rio Araguaia, né? Ele que estava num helicóptero, o helicóptero acabou caindo e ele acabou falecendo. Uma comoção muito grande em Porto Alegre. Há 5 anos eu me lembro muito bem de ter acordado naquele dia com o meu celular, que na época já trabalhava muito com o WhatsApp, né? Há 5 anos, era ainda o princípio do WhatsApp, mas já se falava muito por ali, com mais de 1000 mensagens no grupo da rádio, devido ao falecimento dele, depois uma cobertura muito intensa, né? E foi realmente um dia muito triste, né? Naquela oportunidade, o falecimento do Fernandão. Não sei se tu teve alguma oportunidade de estar com o Fernandão, Bavaresco, alguma vez? Sim, o que eu me lembro, assim, o que mais me gravou foi, eu acho que eu trabalhava no gabinete do governador Rigoto, e aí houve uma entrega de uns veículos da Libertadores lá no estande da patrocinadora da Copa Libertadores, durante a Expo Inter. E aí a gente ficou um tempo conversando, bastante assim até, conversando sobre futebol e tal. Era uma pessoa bem agradável, assim, gente fina. O Fernandão, que era um grande cara, né? Ele era de Goiás, né? E estava lá se preparando para comentar a Copa do Mundo 2014, né? Ele estava se preparando para comentar a Copa do Mundo naquela oportunidade. E a Fernanda, sua esposa, anunciou há poucos dias, né, por meio de uma entrevista que ela concedeu à Rádio Gaúcha, né, o grupo RBS, de que trará para Porto Alegre os restos mortais do Fernandão. Já se passou o tempo, né, em que o Fernandão, né, estava... toda essa necessidade que existe, né, depois do enterro, e agora vai trazer os restos mortais do Fernandão para Porto Alegre. Então, uma homenagem que fica aí ao grande Fernandão, né, campeão do mundo, um eterno capitão F9, como assim era chamado também pelo torcedor do Internacional. Bom, mas tem jogo do Internacional hoje contra o Vasco, fora de casa, e a gente acompanha as informações do Inter aqui no Virando o Jogo. Rafael Sobis, 33 anos, retornou para casa em janeiro para agregar o elenco do Colorado. E há 2 rodadas da parada da Copa América. Será que o rendimento é o esperado? Cara, tá tudo dentro do planejado. Estamos aí chegando a uma parada, tirando o Campeonato Gaúcho, todos os objetivos sendo cumpridos, todas as metas sendo alcançadas. E é isso aí, temos 2 jogos ainda aí para pontuar o máximo possível
para aí sim concluir tudo que a gente queria já combinado no começo do ano. E hoje à noite, contra o Vasco da Gama, o camisa 23 começa como titular, fazendo o seu 5º jogo no Campeonato Brasileiro. Saber que se jogarmos mal não vamos ganhar, então tem que fazer o nosso trabalho assim como a gente tenta fazer em todos os jogos, dentro ou fora de casa. Juntando todas as competições, Sobis balançou a rede 4 vezes e deu 5 assistências, usufruindo muito da sua jogada característica, a bola parada. Eu acho que os meus números são muito bons, né? Até pelo tempo de minutos de jogo que eu tô tendo. E no caso de ser de bola parada, é uma facilidade que eu tenho, talvez. E eu tento usar o meu melhor. Eu tento ajudar da melhor forma, que seja 1 minuto, ou 10, ou um jogo. Eu tenho que tentar fazer o melhor e somar. Eu acho que para um atacante, você ter bons números de gols e assistência, é isso que a gente busca a carreira toda. Sobis carrega o peso de ser ídolo da torcida colorada, pelas conquistas do passado. Mas na 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, carrega o peso de substituir o artilheiro Paolo Guerreiro. Vamos seguir mantendo o mesmo padrão, a mesma coisa que quando um jogador não está, quando o outro entra, ele tenta fazer. Eu acho que o time já tem uma forma de jogar, um padrão. E quem entrar vai tentar seguir esse ritmo, né? Manter o mesmo nível, coisa que vem acontecendo com todo mundo que entra. Todo mundo está fazendo bem o seu trabalho, todo mundo está no mesmo nível. E dá sequência, acho que dá sequência. Quem tem oportunidade de jogar bem e deixar uma pulguinha atrás da orelha do professor para que ele possa ter mais opções daqui até o fim do ano. Fora de casa, o Internacional precisa vencer a equipe do Vasco para seguir brigando alto na tabela de classificação. Vocês acham que é possível o Internacional vencer fora de casa o Vasco, sem o D'Alessandro e sem o Paolo Guerreiro também? Ah, meu Deus do céu, qual Internacional? Como diz Libero Neto, o leão ou o gatinho? O Ribeiro tá com essa agora de leão. Não, agora essa daí virou febre ali na redação também. Diogo, é um pouco complicado também com todas essas questões de desfalque, só que o Internacional tem como ponto positivo a má fase do Vasco da Gama. E pegando um pouco da sua tese, quanto mais tu perde, mais perto da vitória você está. Quem sabe agora não vem uma reformulação, porque o Internacional está mudando as características, mudando o futebol. Ano passado, fora de casa, ele não conseguia propor o jogo. Esse ano já está sendo um pouquinho diferente. A gente viu isso contra o Santos, contra o Palmeiras, aquilo que a gente já falou ontem. O Internacional só teve posse de bola, porque chance criada de gol não existiu. Então, se pegar um pouquinho que o Internacional fez contra o Santos e aplicar 50% contra o Vasco da Gama, acho que 1-0 dá para vir. É complicado, né? Eu, assim, se tem um jogo para o Inter vencer, é contra o Vasco. Né? Não tem outro jogo para o Inter vencer fora de casa, dentro de todos os jogos que o Inter disputou até aqui. Né? Considerando todos que o Inter jogou, com certeza é o jogo mais ganhável, né? O Inter precisa vencer, superar essa barreira de... Realmente o desempenho do Inter dentro de casa é uma coisa acima do normal. Eu acho que só o Palmeiras tem desempenho parecido. Talvez nem igual. Não, acho que o Palmeiras ganhou todos os jogos em casa também. Mas ele jogou menos vezes. Jogou. O Inter jogou 4 e venceu as 4. Então quer dizer que o desempenho do Inter em casa, por ter jogado mais, é melhor, né? Tem 4 vitórias em 4 jogos. Agora, fora de casa, realmente, como eu disse aqui na última vez que participei, o Internacional não fez nem gol fora de casa. Ainda não fez. Então, aí... tem que melhorar esse desempenho, mas contra o Vasco, acho que pelo desespero do Vasco, eu vejo um quadro muito semelhante do Vasco, claro, não comparando, o Grêmio tem muito mais recursos, mas com a situação do jogo do Grêmio, que a gente vai falar depois, contra o Fortaleza. O Vasco vai ter que se expor pro Inter, né? E aí, mesmo não tendo Guerreiro e tal, acho que é jogo pro Inter ganhar. Bruno Flores. Apareceu. Como estava lá, Bruno Flores? Apareceu a Margarida. Tava brabo o tio lá? Não, é assim, a corneta aqui ao atraso se deve ao Renato, né? Não, a gente falou. Eu tô lá só aguardando, né? Se o Diogo quiser ficar brabo... Não, o Diogo veio com Ribeiro Neto. Pessoal, se informação. vocês quiserem ficar brabo, xinga o Renato lá. Não, mas em relação a esse jogo do Inter, eu acho que pelo menos o que eu consegui perceber, acompanhando redes sociais, é que o retrospecto do Inter com times da zona de rebaixamento nos últimos anos não tem sido bom. E o Vasco é o lanterna. Então, assim...
o jogo mais ganhável, se a gente fazer a teoria, é contra o último colocado, né? Independente se for fora ou em casa, você que postula um título de campeonato brasileiro ou uma colocação na parte de cima, você tem que ganhar do pior colocado em qualquer condição. Mas eu acho que esse retrospecto recente do Inter com outros times, e até pela campanha do ano passado, onde foi mal com a Chapecoense, acabou perdeu para o Sport num jogo que poderia ter ganho, jogando fora na Ilha do Retiro, e ali era meio perdeu que de virada aquele jogo. Era um ponto onde, sabe, se estabeleceria uma campanha de, a gente vai até o fim brigando pelo título, e não aconteceu. Então, assim, é não repetir a fórmula que deu errado próximo, ali no fim do ano passado. Acho que esse é o maior receio do torcedor hoje, de não ver o Inter patinar de novo contra esses times. Eu acho até que a dupla vai enfrentar jogos difíceis, cada um na sua característica, mas os dois são vencíveis para os dois times da dupla. Agora, o Inter, nesse caso específico, tem que fazer diferente do que fez nos últimos anos. Eu acho assim, além disso, o fato do Alessandro não estar à disposição e mais uma vez o Odair optar por escalar o Guilherme Parede também mostra que o Inter tem preocupações defensivas fora de casa quase que sempre, né? Porque o Guilherme Parede não é um armador, né? Ele é um cara que recompõe de construção de jogo de lado, e eu fico muito espantado porque é um jogo contra o Vasco, né? Teoricamente o Internacional teria que propor o jogo contra o Vasco, teria que propor uma partida para vencer a equipe do Vasco e sair de lá com 3 pontos. O Inter tem 13 pontos na tabela de classificação, né? É o 5º colocado na tabela, com 16 pontos poderia se igualar ao Palmeiras, né? Que joga essa rodada do campeonato contra o Atlético Paranaense. É um jogo difícil para o Palmeiras, apesar de que o Atlético Paranaense fora de casa, né, também não ganha de ninguém, né? Isso aí pode ser um ponto positivo para o Palmeiras, mas o Inter precisaria desses 3 pontos para vencer fora de casa. O jogo é 8h30 da noite no São Januário, né? Um jogo em que o Internacional busca essa vitória. A torcida do Vasco, né, não tem ido muito ao estádio, e a torcida do Internacional espera aí que com o Rafael Sobis, com o Guilherme Parede, possa fazer o resultado positivo. Curiosidade, Jonathan Alves estará no banco, foi o último homem a fazer um gol com a camisa do Inter lá no São Januário, empate do ano passado 1-1, não sei se vocês lembram, o jogo deu um pênalti nos últimos lances, o Odair reclamou. Foi uma sequência, curiosamente, uma sequência meio parecida, né? Porque o Inter pegou o Santos e o Vasco. E aí teve reclamação do Roberto Mello, inclusive, sobre a arbitragem naqueles dois jogos. Foi um pênalti do Kelvin, né? Isso, exatamente. No finalzinho do jogo, né? E pênalti do Cuesta em cima do Kelvin, né? Que gerou essa reclamação. Depois teve aquele 2-2 com o Santos aqui, que teve reclamação de arbitragem também. Então, proximidade ainda das duas equipes. Mas, Diogo, se tu me permites, claro, eu acho que, assim, o homem ser humano, ele tem a capacidade, feliz quem sabe aproveitar, de se contradizer, né? De mudar de opinião. E eu vou permitir me contradizer aqui, porque eu fui um dos caras que disse que entendia o Odair nas mudanças que ele fez contra o Santos lá na Vila Belmiro. Quando ele colocou Potker, quando ele começou o jogo com o Parede, porque ele perdeu o Edenilson, perdeu certa qualidade ali, teve que apelar mais ou menos para o que tinha de opção para fechar o jogo e sair pelo menos com o empate lá. E eu entendi que a escalação do Parede era para conter o avanço dos laterais, porque o Santos faz muito seu jogo por ali e, pelo menos na minha opinião, os dois laterais do Santos têm qualidade para o apoio, especialmente porque precisava dar uma ajuda para o Zeca pelo lado direito, e aí essa escalação do Parede pelo menos me parecia razoável ou lógica para aquele jogo contra o Peixe. Agora, contra o Vasco, eu não sei se é essa cautela toda que é a necessária, porque é um time que vai se atirar de qualquer jeito, porque precisa ganhar, e se o time não se atirar, é a missão do Inter propor contra o Vasco, de todo jeito. Então não sei se vai oferecer tanto risco assim para escalar um Parede por ali, para fechar o setor, sabe? E talvez ter ainda um pé atrás quanto ao que o Zeca pode oferecer de marcação. Não sei. Ou talvez o Odair aí não tenha total confiança de que possa acontecer alguma coisa ali pelo lado direito que o preocupe ainda. Mas pelo menos em primeiro momento, assim, eu não vejo, por exemplo, um risco tão grande assim para colocar um Parede e ajudar o Zeca pelo lado direito. 16 meses se passaram, 17, né, do que o Odair está à frente do Internacional, e ele ainda tem alguns receios, né?
especialmente quando joga fora de Porto Alegre. O receio dele fora de Porto Alegre é muito grande, né? Chega a surpreender até o torcedor colorado muitas vezes, porque, né, é o Vasco, né? Na zona do rebaixamento, lanterna da competição, e ele ainda assim teme, né, conquistar a vitória, né, contra o Vasco. Pelo menos me parece, com essa escalação momentaneamente. Bom, o Internacional joga hoje e o Grêmio joga amanhã. Partida contra o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro. E o repórter Pedro Oliveira traz pra gente detalhes sobre a equipe tricolor. Pedro. Tá sem som. O Ceni, o intuito, ao menos, é sair da zona de rebaixamento. Pelas coisas não tá dando certo, a gente tem que se cobrar mais ainda. Lógico que ninguém queria estar nessa situação, a gente imaginava estar numa situação melhor, mas a gente que se colocou nisso, né? Então acho que agora a gente tem que continuar, baixar a cabeça, trabalhar com humildade para que a gente possa, como eu disse, o mais rápido possível, reverter essa situação e que a gente vá para a ponta da tabela. O time comandado por Rogério Ceni foi eliminado da Copa do Brasil nesta semana pelo Atlético Paranaense. No Campeonato Brasileiro, a situação não é muito melhor do que a do Grêmio. Hoje, o time do Nordeste está em 14º lugar, com 7 pontos, apenas 2 a mais que o Tricolor. A gente ainda não viu nada do Fortaleza assim que o pessoal aqui passou pra gente, que a gente sempre vê um dia antes do jogo, né? Mas um time bem montado, um time que é bem treinado, né? Que sabe o que faz dentro de campo. Dentro de campo, o Grêmio já tem os desfalques de Kahneman, Luan e Bruno Cortez machucados. Matheus Henrique na seleção pré-olímpica, Everton na seleção principal e Juninho Capixaba suspenso completam a lista. Não, acho que o professor sabe o que é melhor para o grupo, independente de quem que ele botar a jogar ali, acho que vai dar o seu melhor. Sendo assim, o time tricolor deve ter Paulo Vitor no gol, Léo Moura na direita, Rodrigues e Jeromel na zaga e Léo Gomes improvisado na esquerda. Michel e Maicon os volantes, Alisson, Jean-Pierre, Diego Tardelli ou Montoya no meio de campo e Felipe Viseu no ataque. Mesmo tendo o Michel, que é um pouco mais marcador que todos ali do meio de campo, ele e o Rômulo, né, que tem essa característica um pouco mais, acho que a gente se ajudar também um pouquinho mais para que a gente possa suprir e não sobrecarregar ninguém. Para sair da zona de rebaixamento, o Tricolor não pode nem contar com o fator casa. No sábado, jogará no estádio Centenário do Caxias, porque o mando de campo da Arena já foi entregue à Conmebol para a Copa América. Não, acho que, lógico que o fator Arena ajuda muito, né? Nosso campo é muito bom, a gente está acostumado, já é bem adaptado aqui. A gente teve um jogo só lá esse ano, mas a gente conseguiu obter uma vitória. Então espero que a gente possa fazer um ótimo jogo lá, porque a gente tem qualidade para jogar independente das condições do campo. O campo é até conhecido, né? É o Centenário. O problema é que o que ninguém conhece é o time do Grêmio para o jogo contra o Fortaleza, né? Porque não tem time, né? Não tem time. Não tem o Michel, não sabe se o Rômulo joga. Acho que o Rômulo joga, viu? Acho. O Luan tá fora. Pelo que soube, o Rômulo fez alguns trabalhos de condicionamento físico durante esses 2 treinos que ele não participou, de ontem e hoje. O Michel já é uma situação de um entorse ali, um problema que ele vem sentindo. E por que não o Darlan ali? Já não sei se não é uma preservação do Renato. Quando sentiu que o Michel não jogaria, que já era um caso um pouquinho mais complicado de recuperar, já casaquinho no Rômulo, não vai pegar sereno e vai pro jogo. É possível. Acho que faz sentido. Mas o Guedes subiu? Não, né? Também não vai subir. Não, assim, ó. Eu tô pensando para uma próxima rodada. Não tem lateral esquerdo. Não tem parceiro pro Jeromel. Cortez deve ficar mais uma semana. Pode falar o que quiserem do Rodrigues, está jogando bem, mas não é a primeira opção. Ele demorou até um mês para aparecer entre os titulares. Terceiro. Tá? Mas ele não está comprometendo. Não, está comprometendo. Não tem Matheus Henrique, não tem Michel, não tem Luan, não tem Everton e o centroavante. O Alisson tá voltando. O centroavante é a terceira joga opção. a camisa pra cima. O centroavante é a terceira opção. Mas aí, tá, tudo bem. Mas aí tem 2 coisas que eu não vou aceitar, Diogo. Tudo isso é verdade, eu concordo, eu sei. Então o que tu não vai aceitar se tudo isso é verdade? Não vou aceitar. Eu não vou aceitar, desculpa. Não, eu tô aceitando. Tá, entendi. Não vou aceitar assim, ó. Pelo seguinte, porque pega o Scratch lá. Eu assisti o jogo do Fortaleza com o Atlético Paranaense. Fortaleza praticamente, olha... não sei se deu um chute a gol no segundo tempo. Não deu. Eu não lembro. Não. Foi uma retranca para não perder. Mas não sei como é que os jogos são assim. Mas era Copa, né?
Eu sei, tem isso aí que o Diogo falou. Mas no Campeonato Brasileiro, os times se comportam um pouco diferente. Tanto é que o número de gols na Copa do Brasil é muito menor do que o das primeiras rodadas do Brasileiro. Então, assim, acho que o Fortaleza não vai jogar. Vai jogar então, fechado. E tem uma desvantagem em relação ao Grêmio, que é o fato de ter jogado no meio da semana e o Grêmio não. Mas então, esse handicap a favor, o Grêmio tem que usar, cara. Fisicamente, bota jogador que estão inteiro. O Rômulo não está tão inteiro, não sei se é o caso, talvez tenha sido isso que o Bruno falou, que é o que eu acho. Mas se não tiver, põe o Darlan, então põe um cara que vai dar tudo, velho. Porque fisicamente que o Grêmio vai ter a vantagem. Tu não acha que não pode mexer muito? Já está muito mexido, né? Não, mas eu não sei. O Rômulo é o terceiro reserva, porque Tá, mas pensa assim, ó. É Michel e Matheus Henrique. Aí não joga o Michel, não joga o Matheus Henrique. Michel e o Michael, acho agora, né? Não, tudo bem, mas eu digo assim, o Rômulo não é o titular. Mas parar pra pensar, olha só. Tu já vai mexer na lateral direito, porque o Léo Gomes vai ter que ir pra lateral esquerda. Então já são duas mexidas aí. Sim. Aí tu já tem o Maicon. E na lateral esquerda, na reposição defensiva, tu tá com o Tonhão. Tem que lembrar disso, que daí vai jogar Léo Gomes fora da posição e o Tonhão. Mas o Léo Gomes marca melhor como lateral esquerdo. Mas daí... Não, só um pouquinho. Ele não sobe? Ele marca muito melhor do que o Capixaba. Então, defensivamente, na minha visão humilde aqui, o Rodrigues vai estar muito mais protegido do que teve. E daí tu vai começar com o Léo Moura na direita. Exato. Sabendo que tu vai ter que substituir no segundo tempo. Mas não é ok. Na fase que tá, não é ok. Não, mas o Renato sempre faz essa mudança com ou sem lesão. Eu tô curioso Ele tira um lateral e bota um atacante. Eu tô curioso pra ver o Marcinho em cima do Léo Moura. É só isso que eu quero saber. Mas, cara, o Grêmio tem que... Já falei, o handicap a favor... Handicap a favor sempre, tá? Desculpe a pleonasmo. Tem o handicap que o Grêmio não jogou no meio da semana. Mesmo o Léo Moura cansado... Mas tem jogador que nem treinou, o que adianta? Ah, bom. Mas aí também, né, cara? O Alisson tá voltando, o Michel daí tudo mais, o Rômulo fazendo parte física separada. Não tem conversa, tem que ganhar, nem que seja de bola parada, de gol de mão Mas não a mesma situação... Se o Rômulo não for, tá, eu acho que o cara que o Renato tem primeiro, assim, para escolher é o Tassiano. Porque a gente já viu em outros momentos o Renato priorizar muito um cara que tem um pouco mais de estatura, para fazer uma primeira bola. Não, isso sim. E aí, até em detrimento do Darlan. Por mais que eu ache que o Darlan tem mais qualidade técnica e tendo em vista a necessidade do Grêmio de propor o jogo e de ganhar, jogando como mandante, mas em Caxias do Sul, se faça possível que o Darlan jogue. Você já parar para pensar que nós estamos falando do Grêmio que tem o Paulo Vitor, que é o titular. Sim. O Jeromel, que é o titular. O Maicon, que é o titular. E de resto, quem é titular? Incontestável. Assim. Hoje o Alisson talvez possa considerar. Mas mais pela falta de sombra, talvez. Talvez ali o titular venha a ser futuramente o Tardelli. Se o Everton ficar, né? A gente descarta 100% o Montoya. Para jogar? Como volante? Michael e Montoya. Não, acho que... Eu descarto, eu acho. Eu descarto. Porque até então... Montoya treinou como segundo volante 2 vezes já, né? Segundo volante. Mas o primeiro volante... É o Michael. Até pode, mas aí tu perde. Bom, não sei também. Pra mim, o jogo pra ter descarto. colocado o Montoya de segundo volante era o jogo contra o Bahia. Com o Tassiano aberto pelo lado direito. Ele inverteu. Que foi onde o Tassiano mais rendeu, pelo menos nas demonstrações. Aí tem que pensar a nossa lógica e a lógica do Renato. Talvez o Renato identifique que agora seja o jogo pronto. Mas é que assim, o Montoya jogar ali, entendeu? O Renato sempre surpreende a gente. Vendo na questão lógica, o jogador mais parecido com as características do Matheus Henrique é o próprio Darlan. Agora o Renato vai se preocupar com a bola aérea. Sim, sempre se preocupou com a bola aérea e isso vem de anos e anos no Grêmio. Mas o Darlan, com a característica no meio de campo, com a posse de bola, o que o Grêmio ele é muito Mateuzinho, só canhoto. Ele é a mesma característica. Ele não perde. Digamos, se o Matheus Henrique estivesse jogando, quem ia jogar? Matheus Henrique e Maicon. Então, por quê? Eu tô concordando contigo. Por que não colocar o Darlan? E aí fazer o que o Maicon jogou com o Darlan. O Diogo falou, colocar o Maicon como primeiro. Aí ok, porque o Darlan consegue fazer, não igual, mas semelhante o trabalho do Matheus. Só que daí na questão, vamos balancear Rômulo e Michel contra o Darlan. Claro, bola aérea dos dois é muito superior. Até gol fez o Rômulo. Mas a gente não pode esquecer que talvez... Isso é uma coisa a favor. A gente tem que ponderar o fato de que eu acho que o Renato só escala Michael e Matheus Henrique por serem Michael e Matheus Henrique. Porque eles se escalam.
Eles são bons. Ele colaria um volante. Exato, senão ele colaria um volante de grande porte, como é o Michel e Matheus Henrique, ou é o Rômulo. Sem o Matheus, eu duvido o Renato escalar dois volantes que só propõem o jogo. Que não destruam, que não tenham bola alta. Aí eu tô junto com o Diogo exatamente nisso. Como é que ele vai fazer? Como é que ele vai escalar um cara... Já pensou Maicon e Darlan? Mas poderia. Não, poderia, mas até o Darlan acho que já Mateus. Jogou. Eu não lembro. O jogo contra o São José, não foram os dois? É? A estreia do Diego Tardelli, o Grêmio 3-0 São José. Eu não lembro que jogo André foi. faz 2 gols e dá um passe. O Darlan até deu um chapéu no... É a estreia do Darlan. Eu só não tenho certeza se ele jogou com o Maicon. Jogou com o Maicon. Eu não tenho certeza se ele jogou com o Maicon. Mas é a estreia dele como profissional. E o Tardelli faz o primeiro jogo também. E o André é o grande destaque. É um sábado à noite ainda, pelo Campeonato Gaúcho. O André dá 2 passos e faz um gol. O Darlan, naquele dia, chegou a hashtag dele ser a mais citada no Twitter no estado do Rio Grande do Sul. Eu acho ele muito bom jogador. Entre as 10 maiores do Brasil, pela qualidade que ele apresentou. Um pouco que a gente... Vocês lembram o último jogo que o Renato, eu não me lembro, começou com 3 zagueiros? Como assim? Jogou com 3 zagueiros. Renato já jogou com 3 zagueiros? Não, várias vezes nos últimos jogos ele fez. Ele ficou o jogo depois que tá ganhando o jogo no outro 3. Mas que ele começou com 3 zagueiros. Não lembro. Que numa fase tão ruim que o Grêmio vem vivendo, claro que não tem 3 zagueiros hoje no elenco. Não tem nem 2. Mas seria o ideal jogar com 3 zagueiros, daí tu consegue colocar o Darlan. Não. O time do Grêmio não tem laterais com vitalidade suficiente para fazer isso. Ontem o Santos tentou fazer isso contra o Atlético Mineiro. Santos ontem, por isso a característica. E tomou nos dedos. Teve um contra-ataque no segundo tempo. Estou exagerando, talvez tenha tido mais que um, mas um bem feito, gol. E aí não busca mais. A dupla era Darlan e Tassiano no jogo contra o São José. O Matheus Henrique jogou de lateral direito naquele jogo. Sim. Porque o Grêmio não tinha lateral direito, então... É que é curioso, né? Mas o Maicon não entrou no segundo tempo? Não, o Maicon estava fora desse jogo aí. Mas enfim, tá. Desculpa o erro. Mas poderia ter sido... Não, mas... A característica... Mas aí o primeiro volante foi... Era o Darlan. Darlan e Matheus. Darlan e Tassiano. Era Darlan e Tassiano nesse jogo aí. A escalação titular da equipe do Grêmio. Agora é muito difícil, né? Muito complexo a gente... O que o Grêmio tá precisando... O panorama é diferente também, né? Do que precisava para vencer o São José. Sim. Do que precisa para Fortaleza, como vem o time, a sequência. Mas, Bruno, o que o Grêmio mais precisa hoje, no momento, tô falando do momento, não tô falando do jogo específico, é jogador com intensidade. O Internacional tem ganho todos os jogos dele em casa na base da intensidade. Porque quando ele perde a intensidade, o adversário começa a complicar. E o Grêmio não conseguiu em nenhum, talvez por defeitos do Grêmio, por questões... até assim, que eu digo assim, se achar, de repente começou o Campeonato Brasileiro como um dos favoritos e não soube administrar isso naquelas primeiras rodadas e depois foi perdendo jogador. E junto com isso perdeu a intensidade, perdeu confiança e tal também, mas principalmente perdeu a intensidade. Tem feito jogos lentos. Aquele primeiro tempo contra o Bahia, o Grêmio teve, dos últimos jogos que eu vi, eu não vi o jogo com o Atlético Mineiro, porque eu não estava aí, mas dos últimos jogos que eu vi, aquele jogo contra o Bahia foi que o Grêmio teve mais intensidade no primeiro tempo. E depois, no início do segundo, aí acabou, né? Parece que acabou o gás, não sei o que acontece, entendeu? O do Atlético teve muita intensidade no primeiro tempo. Amassou o Atlético, mas depois começou a dar uns... Não, mas é normal, né? Mas chances, o Inter também faz isso. Especialmente depois que fez o gol. Mas soube sofrer, que é natural de um time que postula uma... Que é assim, o Internacional, de título, o Palmeiras também faz 1-0, 2-0, às vezes toma sufoco. Faz e parte. consegue superar o sufoco. O que não pode é, por exemplo, contra o Fluminense, que é um jogo que eu vi, tu via que o Grêmio não conseguia segurar, entendeu? Era uma questão de tempo sair o gol. Então, aí que não pode. O fato é, o Grêmio precisa dessa vitória contra o Fortaleza, o time está muito mal, está desmantelado tecnicamente, né? E a gente vai falar mais sobre isso em instantes e já se prepara porque quer o milagre da parada da Copa América. Né? Mas é o seguinte, né, Diogo? Fora de Porto Alegre. Olhando para a tabela, tá? Como os adversários do Grêmio não são o Inter, nem o Flamengo, nem o Palmeiras, nem o Atlético Mineiro, de momento na tabela, é o Fortaleza, uma vitória do Grêmio nessa rodada. Fortaleza e Botafogo. Não, digo, adversário na tabela. Sim, agora, sim. Botafogo está acima, inclusive está longe do Grêmio. Hoje o adversário do Grêmio é o Avaí, é o CSA. Esses adversários têm adversários difíceis domingo, mais difíceis que o próprio Grêmio. O Grêmio tem que encarar esse jogo como uma decisão. É jogar contra o Fortaleza como se fosse final de campeonato. Ganha o jogo, é certo que ele vai sair dali.
entendeu? E depois ele pode administrar, talvez até, o ideal seria ganhar do Botafogo, mas se não perder pro Botafogo, de repente ele vai para a parada da Copa América fora do rebaixamento. O que pro Grêmio, no momento atual, seria um grande lucro. As ponderações que a gente precisa fazer é que a sorte não tá nem do lado do Grêmio, que o jogo não é nem na arena, né? Não, ok, mas não... Mas na necessidade é melhor jogar em casa e jogar na arena. Não vai dar, né? Bom, seria melhor. Daqui a pouco a gente fala sobre a parada da Copa América, porque o Internacional vai sair de Porto Alegre e o Grêmio também, né? Anunciou hoje que vai sair de Porto Alegre para fazer a sua preparação para a segunda metade do Campeonato Brasileiro e, claro, também da temporada 2019. Quero fazer um recado, um convite para você, que é um recado do Sesc. Ontem nós tivemos a palestra do Gustavo Borges em Santa Maria, no projeto Conexão de Ideias, né, que é um projeto de um circuito de palestras que tem o objetivo de debater importantes temas sociais. E nós seguiremos tendo essas palestras para que você possa acompanhar também todas essas possibilidades. Já tivemos as palestras do Bernardinho, tem a palestra do Amir Klink que ainda vai acontecer e a palestra, claro, do Gustavo Borges ontem. São palestrantes nacionais e internacionais espalhados por todo o nosso estado. São mais de 88 horas, né, de palestras por todo o nosso estado. Você acessa o site do Sesc, sesc-rs.com.br e acompanha todos os detalhes desse projeto Conexão de Ideias. Se você preferir, já coloca ali sesc-rs.com.br/Conexão de Ideias, que você já vai ter todos os detalhes também para poder acompanhar todas essas palestras que estão acontecendo por todo o nosso estado. Vamos ao recado do Zafari e na volta a gente encerra o Virando o Jogo desta sexta-feira. Passe no Zafari para começar bem, você também, o seu final de semana. Nada melhor que ir no Zafari, né, para fazer suas compras. Hoje o pessoal já deve se reunir aí, amanhã também. Tem jogo à noite, certamente o pessoal vai se reunir para poder acompanhar todos os detalhes dessa rodada e certamente almoçar. Eu tô louco de fome, não sei vocês. Eu também tô, a gente mas eu tô, não almocei ainda. Almoçou já, Bavares? Sim, já almocei aqui no... Privilegiado. No prédio da secretaria. Aqui. Cara privilegiado. Né? Privilégios que poucos têm, né? E que poucas equipes do Campeonato Brasileiro também têm nessa rodada, porque é uma rodada muito difícil do Campeonato Brasileiro e a gente vai ter aí certamente disputas muito fortes nas duas próximas rodadas antes da parada para a Copa América. Copa América que começa na próxima semana no jogo do Brasil contra a Bolívia. Mas eu queria ainda falar de privilégios porque os jogadores do Grêmio vão ter um privilégio. Sairão de Porto Alegre para fazer a sua baita viagem deles, né? Mas na verdade é provocado pela questão da Copa América. O Grêmio não vai ter onde treinar, né? Segundo o Renato, é só para não ter que dividir o CT com ninguém. Né? Mas eu acho que tá certo também. Eu acho que ele tá certo. CT gigantesco, Bavaria. Na visão do Renato, faz-se necessário que o Grêmio saia de Porto Alegre. Eu acho bom também. Porque o CT estará ocupado. Até porque é o seguinte, eu tenho uma coisa que eu combinei com o Diogo, que eu ia conversando com ele, que eu ia falar, quase me esqueço. Vamos lá. Que é o seguinte, ó. O cara que faz tabela do Campeonato Brasileiro, agora eu vou chorar, pode chamar de chorão, mimimi, o cacete. Chorão, mimimi. Tem 4 times do Nordeste. Então, qual é a lógica? Um time vai até para eles virem aqui e nós ir lá. Tu vai 2 vezes lá e vem 2 times de lá para cá, e no segundo turno tu vai 2 vezes lá e 2 times de lá para cá. Tô certo ou tô errado? Jogaremos no domingo, na quarta aí lá. O Grêmio é o único do Rio Grande do Sul sem ser o outro time aqui de Porto Alegre, e aí vai jogar 3 no Nordeste e 1 aqui. E no segundo turno, não tem nenhuma lógica isso, cara. Time de Porto Alegre? O Internacional. Então, assim, ó, não tem nenhuma lógica. Não tem nenhuma lógica. Jogou com o Ceará, voltou, jogou a partida que jogou com o Bahia, voltou, aí volta depois contra o Vasco na volta da Copa. Tá explicado. E vai jogar com o CSA fora. Renato tinha razão. É o tá mal feito essa. Tá mal feito. Mas aí agora a questão da desculpa para ir em Caxias. O Renato não pode ter desculpa do deslocamento, que é TR, que é 2 horas e meia. Olha o Fortaleza, tem gente, mais jogou durante a semana. O Fortaleza levaram em... Eu vou dizer, o Fortaleza teve muita sorte, porque o adversário dele na Copa do Brasil era em Curitiba, ele não precisou voltar para o Nordeste.
Ele ficou aqui, mas é sorte, né? Porque foi sorteio. É isso que eu tô dizendo. Mas os caras não pensam que a gente mora no Brasil, gente. O Brasil é continental. Aí marca uma tabela, tu vai 3 vezes ao Nordeste. É absurdo assim, isso aí, cara. Não concordo que... Segundo turno, o Internacional vai fazer isso. Não concordo que seja... Não é por isso que o Grêmio tá lá embaixo. Não acho que tu tenha dito isso. Tem nada a ver. Mas tem muita gente que acha que a tabela prejudica os clubes. E alguns clubes de maneira específica. Eu não concordo com isso. Eu acho só que nós poderíamos dividir. Os Estados Unidos, que não é tão grande... tu disse fazer regionalizar? Dividir. Porque assim, os Estados Unidos, que não é tão grande, divide a sua competição. Não é tão grande, não. Ele é bem grande. Mas não é maior que o Brasil, né? É mais ou menos do mesmo tamanho, só que ele é assim, não é assim. Mas tanto faz. Bom, tem medidas... que dá para comparar. Tem medidas quase continentais então, nos Estados Unidos. O que acontece? Ele divide a sua maior competição, que é a NBA, em 2 conferências. E a MLS também. E a NFL é mais ainda, são mais conferências. Então, é o leste para cima, para baixo. Assim, eu acho que não daria certo no Brasil a divisão de conferências, tá? Conferência Sul-Sudeste e a Centro... Não, porque é por causa da questão técnica. Com a Nordeste. Exato, por isso. Mas a gente podia dividir a tabela, é só uma sugestão para o futuro, mas até para a gente ver a dificuldade. Tabelas regionalizadas. Você joga todos os jogos contra o mais próximo e depois você sabe que tem que viajar. Daí vai ficar lá. Fica 20 dias no norte e aí faz joga todos os jogos lá. Todos os jogos lá, depois volta pro Centro-Oeste, faz todos os jogos. Isso é um sonho que jamais vai acontecer. Não, agora o mínimo que os caras... Diogo Rossi para presidente da CBF. Não, tá certo. Pode me eleger. É bom demais para os caras fazerem. Não vão fazer. Eu não quero ganhar nada. Se for de graça, mas arrumar, no mínimo, tu não precisa pegar o time de Porto Alegre e fazer ele ir até o Ceará, no norte do Brasil, que é mais que Nordeste, é praticamente norte. Quem já foi ao Ceará? O Ceará fica voltado àquela parte do mapa, para quem não sabe, que é para cima. É tipo a Jamaica, né? Então assim, aí tu volta aqui e daí na rodada seguinte tu joga na Bahia, velho. Não, e o Brasil... Não, mas não tem lógica. E o Brasil tem um grande problema, né? O grande problema aéreo, né? Você não vai de Porto Alegre até Brasília, por exemplo, direto. Você não vai. Você pode esquecer. Nem a seleção brasileira saiu de Brasília e veio pra cá. De malha, de hub. Sim, é impossível. É complicado. É impossível. Ou seja, inegavelmente você tem que fazer viagens longas. Por exemplo, para você ir ao Ceará, imagine não. Eu nunca vou esquecer a viagem que o Ipiranga de Erechim fez para ir ao Acre. Ele saiu de Erechim, foi até Porto Alegre, de Porto Alegre foi ao Paraná, do Paraná foi a São Paulo, de São Paulo foi a Belo Horizonte, de Belo Horizonte foi ao Acre. Tem um diferencial. Tudo isso para jogar uma partida de 90 minutos. Não, e tem que dizer impossível, não tem... Eu concordo em partes com o Renato. É muito cansativo. O que isso que eu estou dizendo... Só que não é o que traz problemas para o Grêmio nesse momento. Assim, tem aspectos... Até porque, só para os 2 jogos que o Grêmio perdeu, os maiores fiascos do Grêmio, porque perder para o Bahia de 1-0 fora é quase normal, não vou dizer que... Mas não está fora do... Né, mas... Agora, os 2 fiascos do Grêmio foram em casa. Foi a derrota para o Santos, que ele teve 20 e pouca situação de gol, não fez um gol. E foi a derrota para o Fluminense, que ele estava ganhando de 3-0. Sobre a tabela, assim, eu concordo com tudo que vocês falaram, mas especialmente com o que o Bavaresco disse. É o sonho que não vai acontecer. Não vai. E a gente sabe que não vai acontecer porque tem coisa mais próxima, mais fina que podia ser feita e não é. E aí eu tenho que concordar com o Thiago Rocha, que tem uma observação muito interessante a respeito do horário dos jogos. Por que Grêmio e Fortaleza na Serra Gaúcha, em junho... Sábado, olha, as portas do inverno é às 7 da noite. Mas isso aí tem explicação. Os caras vêm do Ceará. Isso aí nem a CBF vai mudar. Qual é a explicação? Venda pra TV. Mas se botar as 4 da tarde vai vender menos? Vai. Não, vai. Bem menos. Vai. Porque eu e o Diogo Rossi aí vamos pegar nossas legítimas esposas. Não vamos jantar, não vamos assistir jogo. Tu não valoriza o próprio campeonato. Pensa comigo. Porto Alegre, 9 da manhã do sábado, tá? Tá de folga. Tu tá de folga, sábado da manhã. 9 da manhã, tu acorda. Pega o teu mate, tá? Pega a rota romântica, vai até Gramado ali, Caxias, tá? Faz o teu caminho ali direitinho. Almoça num belo restaurante, meio-dia, né? Um galetinho. Mas esse teu critério só vale pro Grêmio, porque o Inter nunca joga às 7 da noite. Calma. Claro que sim, jogou 3 jogos às 7 da noite, já no domingo. Tu pega ali... No domingo, mas não no sábado. Mas não, eu não falo nem no dia da semana, eu falo no horário. Mas é por isso, tu pega, climática. Vai lá e come, vai, almoça, vê o teu jogo e volta 7 horas, 9 da noite tu tá em casa. 7 da noite tu não vai em casa, tu não vai até o estádio. É horrível.
Por quê? Porque tu não tem como voltar. Tu vai gastar mais com o hotel. Vai voltar beleza. tarde. Quem que vai pensar? O Bavaresco vai estar em casa, com o Premier dele assinado. Se ele não tem o Premier, ele vai alugar o jogo, que é R$ 69,90, e a TV vai ganhar. Por que eu estou falando isso? Grêmio e Internacional seguem sendo os times que mais vendem pay-per-view. É por isso que jogam nesses horários. No horário que ninguém vai no estádio. Então tá, no horário que ninguém vai no torcedor que estádio. me vê, a solução é não ver o jogo. Que daí eles vão trocar. É possível. É possível. Cara, Bom, é nonsense. Tem muitos jogos aí, o Campeonato Brasileiro vai dar uma parada, mas certamente estaremos aqui para debater ainda muito mais sobre as competições. Muito obrigado a vocês, bom final de semana a todos. Né? Vem aí o Virou Moda com a Ali Klein. Fica na agradável companhia dela do programa. E claro, nós voltamos na segunda-feira, 13h, para falar mais sobre futebol, sobre dupla Grenal e tudo mais aqui no Virando o Jogo. Ótimo final de semana, até a próxima. Tchau. Virando o Jogo, oferecimento Banrisul, o grande banco do Sul.